E se de repente uma tragédia acontecesse em nossas vidas? E se de um dia para o outro tudo que a gente ama fosse arrancado de nós? O que a gente faria? Como reagiríamos? É exatamente isso que acontece com o personagem Tanjiro Kamado do anime Demon Slayer. Mas na verdade essa história vai muito além de espadas e demônios. Ela fala sobre escolhas e motivações. Sobre o que a gente faz quando o mundo vira de cabeça para baixo. E aí, bora mergulhar nessa jornada comigo? Tanjiro tinha tudo para desistir. Depois de perder sua família de um jeito brutal, ele se viu diante de um dilema: se entregar ao desespero ou lutar. E ele escolheu lutar, não movido pelo ódio, mas pelo amor. Isso já diz muito sobre ele. Enquanto qualquer um buscaria vingança, ele decidiu proteger. Ele viu em Nezuko, sua irmã recém-transformada em monstro, algo que ninguém mais via nela: humanidade e esperança. A partir dali, sua vida mudou. Ele decidiu se tornar um caçador de demônios, mas não para destruir ou se vingar, e sim para salvar a sua irmã de outras pessoas. Esse caminho não seria fácil, mas ele aceitou esse desafio de cabeça erguida. E olha que ele nem sabia o tanto que ele iria sofrer ainda. Desde o começo, ele enfrentou desafios que pareciam ser impossíveis, como a primeira grande batalha contra o demônio das mãos em sua prova final para se tornar caçador. E isso faz a gente pensar: quando a vida bate forte em nós, a gente revida com rancor e ódio ou com amor e esperança? Quando enfrentamos momentos difíceis, a gente deixa isso nos transformar em algo pior ou escolhemos continuar firmes? Tanjiro nos ensina que a verdadeira força está na escolha que a gente faz. Vamos combinar, Tanjiro não nasceu forte, ele não era um gênio da espada e nem tinha um talento absurdo. Mas ele tinha uma coisa que vale mais do que qualquer dom natural: persistência. Ele caiu, quebrou a cara, quase morreu e sempre se levantou. Sempre. E é isso que faz dele um verdadeiro guerreiro. Desde o treinamento insano com o Orokodaki até as lutas mais brutais contra os demônios, ele foi crescendo e evoluindo. Não porque era fácil, mas porque ele nunca desistiu. Contra o demônio das teias, Rui, Tanjiro e Nezuko mostraram o verdadeiro significado da persistência. Quando tudo parecia perdido, Tanjiro despertou a sua respiração do sol. Ele sabia que a missão dele ia além de si mesmo. Ele lutava por Nezuko, por aqueles que não podiam se proteger e por todas as pessoas que ainda não podiam ser salvas. E essa é a verdade. Um herói não é aquele que busca a glória, mas aquele que se sacrifica pelos outros. O mundo real também testa a gente. O que define se vamos vencer ou não é nosso talento. É a nossa disposição em continuar mesmo quando tudo parece impossível. Tanjiro mostra que superação não é sobre não cair, mas sobre nunca ficar no chão. Agora pensa comigo, o que faz da gente um herói? Será que é a força? Ou a espada? Ou as vitórias? Tanjiro mostra que não. O que faz dele um verdadeiro herói é o coração. Enquanto muitos veem os demônios apenas como inimigos a serem destruídos, Tanjiro vê a história por trás desses demônios. Ele entende que antes de se tornarem monstros, eles foram pessoas também. E mesmo lutando contra esses demônios, Tanjiro não os odeia, ele sente compaixão. Isso ficou claro quando ele enfrentou Rui, um demônio muito forte com uma classificação de lua inferior. Mesmo depois de ver a brutalidade do seu inimigo, ele não se deixou levar por um ódio cego. 人を食った鬼に情けをかけるな。子供の姿をしていても関係ない。殺された人たちの無念を晴らすため、これ以上被害を出さないため、もちろん俺は容赦なく鬼の首に刃を振るいます。だけど鬼であることに苦しみ、自らの行いを悔いている者を踏みつけにはしない。鬼は人間だったんだから。俺と同じ人間だったんだから。 E isso é raro, porque vamos ser sinceros, a dor muitas vezes deixa a gente uma pessoa mais fria. Quando a vida machuca, a gente tende a se fechar e endurecer o nosso coração. Mas Tanjiro não se deixa levar por isso. Ele sente, ele sofre, mas não permite que a dor roube a sua bondade. Essa é sua força de verdade. E aí vem a pergunta: como a gente está reagindo às nossas dificuldades? Será que a gente devolve na mesma moeda ou escolhemos ter um caminho diferente a percorrer? Porque de verdade, a maior batalha não é contra os outros, é contra quem a gente decide ser diante dos nossos desafios.
E sabe o que é mais louco? Esse tipo de história não é nova. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que passaram pelo mesmo tipo de provação. Jó perdeu tudo, sofreu horrores, mas nunca perdeu a sua fé. Davi enfrentou um gigante sem nenhuma garantia de vitória, mas acreditando que Deus estava com ele. Paulo foi perseguido, preso, humilhado e nunca desistiu da sua missão. E o que você acha que todos eles têm em comum? Eles não deixaram as dificuldades apagarem a fé deles em Deus. Eles não deixaram a dor transformá-los em algo que não deveriam ser. Assim como Tanjiro, eles se agarraram ao que é bom, mesmo quando o mundo dizia que era impossível. E aí vem um recado bem importante. A nossa força não só vem daquilo que a gente pode ver ou tocar. Ela pode vir da fé, da persistência, da coragem de continuar quando tudo parece contra nós. No final das contas, a luta mais difícil que a gente vai travar é contra o nosso medo, a amargura e a nossa vontade de desistir. A vida vai nos testar, vai ter momentos em que tudo vai parecer perdido, mas a questão não é se a tempestade vai vir ou não nas nossas vidas, mas sim como a gente vai escolher enfrentar essa tempestade. Tanjiro nos ensina que ser forte não é nunca ter medo, e sim seguir em frente apesar do medo que temos. A fé também não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar, mesmo quando o caminho à frente parece escuro. Jó, Davi e Paulo, todos eles passaram por lutas gigantes, mas nunca deixaram sua fé se apagar pelos desafios. Assim como o Tanjiro mantém sua chama de esperança acesa, a gente também pode manter a nossa confiança em Deus, que será o suficiente para nos sustentar diante dos nossos desafios. Então, quando os desafios vierem, e pode ter certeza, eles vão vir, a gente deve se lembrar, a maior força não está na nossa espada, mas no nosso coração. E quem carrega a luz de Deus dentro de si nunca se perde, por mais escura que a jornada possa parecer à frente. Então galera, agora concluindo a nossa breve reflexão, eu não posso deixar de citar aqui a impressão que eu tive depois de ver esse anime. Sendo muito sincero, Demon Slayer é um anime incrível. A história é muito boa, cheia de personagens cativantes que fazem a gente gostar deles, sem falar nas batalhas, que são épicas de verdade. É aquele tipo de anime que te prende do começo ao fim, com uma trilha sonora épica e momentos com muita tensão que te fazem torcer para os protagonistas. Se você ainda não assistiu, assista. Você está perdendo, pode ter certeza. E dá uma força pro canal aí, vai. Curta, compartilhe, se inscreva, comente o que você achou e as suas opiniões aqui do vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que esse é um vídeo relevante e me ajuda a criar mais conteúdos como esse. Valeu, galera!